Seja bem-vindo ao podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vista novos, inovadores e disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparado para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Uma das motivações, acho, do tema de hoje foi uma aula que a gente gravou no Espaço Resgate de Essência sobre latidos excessivos e miados excessivos, e uma caixinha de perguntas que a gente abriu também, que uma pessoa deixou uma pergunta lá que fez a gente refletir. Na caixinha a gente não consegue discorrer tanto a respeito de algo, explicar de uma maneira tão aprofundada como a gente gosta. E aí, quando a gente foi responder, a gente lembrou das explicações que a gente tinha dado na aula e desse assunto que a gente gostaria de trazer aqui de uma maneira mais bem explicada do que a gente compartilhou e para te ajudar a pensar fora da caixa aí em relação às dificuldades que você pode estar tendo com seu animal e o porquê, às vezes, algumas abordagens podem mais atrapalhar do que ajudar, né? Isso que eu ia falar, as abordagens que fazem o treino não funcionar 100%, não ver o resultado que a gente imagina, né, da gente conseguir realmente ajudar o animal ou melhorar muito o comportamento que a gente espera. Ou até a gente acabar tendo uma abordagem não tão legal, eu diria, né? Uma abordagem não, às vezes errada no sentido de que não vai levar ao resultado que você gostaria, mas às vezes inadequada no sentido de conexão, de vínculo com o seu animal, do que a gente acredita que é um treino legal para ele, né? A abordagem, esse para mim é o grande segredo, assim, né, dessa diferença de ponto de vista sobre lidar com o comportamento dos animais. Porque todo o conhecimento, tudo de que é mais divulgado sobre comportamento, sobre o adestramento, treinamento, enfim, né, as pessoas, até os profissionais que prestam esses serviços na formação deles, aprendem a olhar o comportamento através só do que está sendo observado. Nunca a gente classifica comportamentos a partir do que os animais estão sentindo. E isso, para mim, é o primeiro grande passo para as coisas darem errado, porque a gente toma uma abordagem completamente enviesada, né? Uhum. Porque a gente acaba querendo colocar o comportamento dos animais numa caixinha, né? Rotular de alguma maneira o que está acontecendo a partir do que a gente observa, pouco leva em conta o porquê o animal está agindo do jeito que ele está agindo, o que que ele está sentindo no momento que ele demonstra determinado comportamento. E a partir desse ponto, daí para frente, muita confusão pode acontecer, tanto na metodologia que as pessoas usam para melhorar os comportamentos e até no trato com os animais no dia a dia de maneira geral. Isso, eu tenho três exemplos clássicos para dar para a gente falar a respeito. Vale até comentar o da caixinha, eu acho que o Isso, primeiro exemplo é o da caixinha, pode né? falar. Que a pessoa perguntou sobre um cão que é possessivo com o alimento. É a mesma coisa que um cão ser possessivo com o tutor, né? Ele fica de alguma maneira reativo ou agressivo quando alguém chega perto do tutor ou toca no tutor. E essa pergunta foi o que fez a gente ficar pensando muito sobre tudo isso. Isso. Então, uma das coisas que a gente respondeu lá foi que eu e o Guilherme, tá? A gente nem consideraria, nem chamaria de posse com o tutor. E aí, a gente conversando, o comportamento que o animal apresenta na hora que alguém se aproxima do tutor é um comportamento motivado por medo e por insegurança. E quando a gente chama de posse, a gente já começa a ter um olhar que a gente tem que tomar cuidado até de que a motivação do animal é defender, é proteger o tutor, de que ele está sendo o líder e todo esse papo que vai para um caminho que não vai trazer o que esse animal precisa, que é um olhar de: "Poxa, ele sente medo, ele é inseguro, ele precisa se sentir mais confiante, ele precisa de ajuda e não ele precisa de submissão", né. É o completo oposto, acho que esse caso, assim, pra mim é o oposto dependendo do rótulo que você coloca ali no animal. E é aí que mora o que eu estava comentando antes. A gente tentar colocar esse caso, né, falar que um cão é possessivo com uma pessoa, possessivo com um alimento, na metodologia tradicional aí, o que o pessoal mais fala nas páginas de internet, os adestradores, enfim, os especialistas em comportamento,
o que eles mais falam vai ser para esse treinamento para um cão possessivo, né? E aí que entra no que eu comentei lá no começo do episódio sobre o que as pessoas estão observando, elas caracterizam, elas Uhum, classificam como um animal possessivo. uhum, Só que se a gente parar para pensar na loucura que é isso, não faz o mínimo sentido, porque muito até da metodologia positiva, de todo mundo que trabalha de um jeito legal com os animais, se baseiam em conhecimentos e literatura e técnicas, enfim, que foram desenvolvidas para a psicologia humana. E se a gente parar para pensar como funciona uma terapia humana, parte da pessoa chegar e falar para o terapeuta como ela se sente, né? O terapeuta quer que ela pense como ela se sente, que ela consiga refletir mais sobre o que está acontecendo por dentro, para ela entender o comportamento que ela está adotando. Esse é o uhum. caminho mais sadio, né? O caminho mais positivo para uma terapia bem feita. E não a gente chegar num psicólogo, num psiquiatra e falar assim, eu sou possessivo, né? A gente vai partir de falar o que a gente sente que leva, às vezes, a gente querer ser possessivo ou muito ciumento, né? E aí Uhum. vem a gente caracterizar comportamentos pelo que o- eles estão Exibindo. fazendo, exibindo, né? E Isso. não o que está motivando Não ao pelo que eles estão sentindo. sentindo e o que gera o comportamento, é o que faz o comportamento acontecer. Isso. Então, dentro esse exemplo de posse foi o que a gente comentou na aula sobre latidos excessivos também, de que é comum alguém ter um animal que late para barulhos externos, por exemplo, e o olhar ser disso, ele está ficando agressivo, ele está tentando proteger a casa, eu preciso impedir ele de ser tão agressivo, de querer mandar na casa, quando o olhar é o mesmo, por exemplo, desse de posse, ele é um animal. Aí a gente explicou, né? Ele pode estar com muito estímulo, ele pode estar com ansiedade crônica, e ele pode ser inseguro. E quando a gente muda esse olhar, a gente muda completamente a abordagem. Quando a gente tira o rótulo, né, e enxerga a emoção que está por trás, a gente muda completamente a abordagem. Esse rótulo de agressivo, para mim, é um dos mais perigosos, porque a gente usa muito de exemplo que qualquer ser vivo pode se tornar agressivo dentro das circunstâncias corretas. A pessoa mais pacífica possível, uma mulher extremamente pacífica, ela pode se tornar extremamente agressiva se ela precisar defender o filho. Alguém que pode te tirar do sério, você se torna agressivo nas suas palavras, nas suas ações, né? Não precisa necessariamente ser essa agressividade de dar um soco na cara de alguém, mas você pode agir com agressividade em determinados contextos, assim como o seu animal, o seu gato, o seu cão, ele age com agressividade em determinados contextos, mas ele não é agressivo. Ele pode ser agressivo em várias situações, porque ele está desregulado emocionalmente, porque ele está com estresse crônico, porque ele não está sendo compreendido. Qualquer um que não está sendo compreendido começa a se tornar agressivo, né? Você fica irritado por não estar sendo compreendido. Então, a gente algumas definições, tudo bem, elas descrevem o comportamento, mas a gente acredita que elas não ajudam a gente a enxergar o que está por trás, a realmente enxergar o animal, a consciência dele, a expressão dele, a emoção dele, olhar para esse animal, de que forma ele precisa de ajuda e não de que forma a gente precisa corrigir ele. É um olhar de compaixão, né? De se colocar no Isso. lugar dele, entender o que está acontecendo e propor algo que vai ajudá-lo a lidar com isso. Que para mim é uma segunda consequência horrível a respeito dessa classificação de comportamento, porque levam os profissionais a também adotar uma abordagem completamente equivocada. Não vou nem entrar aqui e falar se está certo ou errado, mas para mim não é o mais efetivo a ser feito. Por exemplo, a gente colocar o comportamento de um estado, né, de um momento do animal e classificar que o animal é aquilo. É isso, ele Uhum. está num estado agressivo. Ele chegou a um momento que ele precisou ser agressivo e na cabeça dele talvez isso faça todo sentido. Ele está se comportando assim. Se a gente colocar, ele é agressivo por posse.
vamos colocar que ele é agressivo por posse. Ele é possessivo com algumas coisas e fica agressivo por isso. Já conheci cães que, se cai uma sacolinha de supermercado no chão, ele deita em cima e ninguém pode tirar dele. O Uhum. controle remoto caiu no chão, quem for pegar, ele vai atacar a mão. Isso é um cão possessivo, né? E agressivo por posse. A maioria das abordagens de adestramento iriam para o caminho de tentar ficar colocando o cão nessa situação, onde ele tem a chance de ficar possessivo, para tentar ficar recompensando ele por não ser possessivo, para aprender a compartilhar as coisas. E é isso que faz com que um treinamento seja muito raso, ele não atinja realmente o que o animal precisa. Porque no lugar desse cão possessivo, como a gente está falando aqui um episódio todo sobre possessivo, é um cão inseguro, um cão que tem medo de perder. E uma abordagem terapêutica, né, para uma terapia comportamental bem feita, o que a gente acredita é que a gente precisa agir nessa causa. Então, a gente consegue proporcionar várias outras situações em onde esse cão fica um pouquinho inseguro, sente um pouquinho de medo e a gente ajuda ele a superar isso, a gente ajuda ele a passar pelo medo e se sentir confortável, né? São treinos muito diferentes do que um treino de ficar tentando deixar ele possessivo para recompensar. E de maneira geral, a gente ir trabalhando essa emoção primária, a capacidade dele lidar com essa emoção primária, no médio prazo é o que vai ter muito mais resultado do que a situação de possessividade em si, sabe? E é Ou, isso. por exemplo, latidos Latidos excessivos, né? Então, ao invés de excessivos, ficar tentando treinar é os o ou barulhos. até mesmo o passeio, né? De ficar tentando levar o cachorro para ensinar passeio na rua, de levar ele para a rua para lidar com outro cachorro ou para lidar com pessoas, independente do problema que seja na rua. É o que a gente fala. Se não tiver uma base bem treinada em casa, não adianta focar lá. Então, um cachorro que é muito ansioso no passeio, se a gente trabalhar a ansiedade dele dentro de casa, quando ele precisa brincar, quando ele precisa se alimentar, quando ele vamos colocar coleira nele, se a gente consegue trabalhar a ansiedade em situações normais da rotina, depois ele vai estar muito mais pronto para treinar na rua. E é esse o olhar que, se a gente colocar o comportamento dos cães numa caixinha, num rótulo, a partir do que a gente está observando, se é agressão, se é possessividade, se é sei lá o que mais, tá fadado a esse treinamento ficar no mínimo raso. Não vou nem falar que não vai dar certo, mas vai ser muito superficial. Até porque dentro disso, por exemplo, esse exemplo que o Guilherme deu de um animal que cai alguma coisa no chão, ele fica possessivo, ele sempre fica, enfim, fica possessivo com algo, ou ele late para qualquer barulhinho, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é falar, nossa, o que está acontecendo que ele criou esse desvio de comportamento tão intenso para um lado que foge do que seria o normal, né? Por que que ele está agindo dessa maneira tão extrema com algo que devia ser simples? Então, cair alguma coisa no chão e você conseguir pegar, acontecer um barulhinho lá fora e ele ignorar, ele saber que isso não é uma ameaça. Por que que ele está tendo essa resposta tão fora do que é o normal? E aí que a gente começa a investigar toda essa base emocional. O estresse crônico, um trauma que aconteceu na vida dele, falta de descanso, muito estímulo, pouco estímulo, talvez isso seja a única coisa que ele tem para fazer no dia a dia. Tem muita coisa por trás, a gente não pode só olhar para o comportamento do nosso animal como se fosse um erro. E eu acho que esse é o maior erro nosso. Todo comportamento a gente olha e fala: ele está errado, ele precisa ser corrigido, ele está muito fora da caixa. E, na verdade, ele está só expressando algo errado que está acontecendo na vida dele, dentro dele. A culpa não é dele, não é ele que está sendo errado. E a gente precisa muito começar a olhar por trás disso. E só o último exemplo que eu queria trazer, que é clássico da gente rotular os cães, é dominante. Nossa. Dominante praticamente diz respeito a qualquer coisa. É um diagnóstico geral, assim, né? Qualquer coisa, ele puxa no passeio, ele é dominante. Ele é possessivo, ele é dominante. Ele late muito, ele é dominante. Qualquer coisa pode ser classificada como Tá dominante. querendo ser o alfa, ele é É, o alfa. isso, líder, esse Isso. tipo de coisa. E, de novo, assim, além desse mito já ter sido desbancado, recomendo muito você assistir o nosso destaque Dominância Não, para entender melhor por que que isso não faz o menor sentido. Na prática, não existe da forma como ela é colocada.
esse é um rótulo que não ajuda em nada. 98% dos animais classificados como dominante, eles são inseguros e medrosos e eles tomam essas atitudes, como a gente está explicando aqui, né? São pouquíssimos os casos de cães, por exemplo, super confiantes que atacam alguém porque foram treinados para guarda, né? Então é muito diferente, mesmo assim não tem relação com dominância. Mas quando a gente rotula o animal de um jeito que não favorece ele, a gente começa a ter atitudes que também não favorecem o emocional dele e que trabalham só a favor da gente, né? Do resultado que a gente quer ver, independente de como a gente vai atingir esse resultado. É. O que eu fico pensando é como nós nessa relação somos a parte mais inteligente, teoricamente, né? Quando a gente fala nós e os animais domésticos, como a gente é a parte mais inteligente e responsável por absolutamente todas as decisões da vida dos animais, chegou o momento da gente parar um pouco de querer colocar as coisas a partir de uma visão do ser humano como o controlador e a gente passar a entender muito mais como que funciona aquele organismo vivo que está ali, porque a gente não tem que controlar, ele tem um funcionamento dele, que se a gente souber usar a nosso favor, como a gente é mais inteligente, a gente consegue conduzir de uma maneira interessante para conviver bem dentro da nossa casa, né? A gente não precisa confrontar, corrigir situações, corrigir comportamentos, melhorar comportamentos porque a gente acredita que aquilo ali é indesejável, né? Não é algo digno de um animal fazer, enfim, sei lá qual que é o problema, mas a gente tem que partir do princípio que aquele animal ele está tomando aquela atitude baseado em alguma emoção primária que às vezes é uma questão de sobrevivência para ele. Se a gente enxergar desse jeito, a gente para de colocar numa caixinha os comportamentos de uma maneira equivocada. E é exatamente como a gente gostaria de ser tratado. Pensa você com algum desequilíbrio ou com alguma situação difícil, estressante na sua vida, e você precisa se abrir com alguém, né? Essa é quase que um pedido de ajuda. O grande problema é que os cães, os gatos, enfim, eles não têm como comunicar isso pra gente. Então a gente tem que fazer um esforço a mais, a gente não depender só do que eles estão exibindo, e sim a gente levar muito mais em consideração do que eles estão sentindo. E a gente, né, como essa parte inteligente da relação, acho que é quase como nossa obrigação moral, né, dever ético mesmo, a gente conseguir começar a entender as coisas dessa maneira. E o outro ponto do problema desses rótulos que a gente acaba colocando é o quanto o nosso cérebro fica treinado para só enxergar o nosso animal a partir dessa perspectiva. Uma que a gente acaba alimentando esse comportamento dele, e outro que a gente passa a ter muita dificuldade de ver qualquer outra melhora. A gente tende a colocar isso, falar, ele é ansioso, né? Ele é ansioso. E aí você só enxerga o tempo inteiro só os comportamentos ansiosos. Isso faz parte, é nosso cérebro, ele é programado para ser assim. A partir do momento que a gente afirma alguma coisa, ele começa, a gente enviesa a nossa opinião, o cérebro começa a encontrar coisas que afirmem e reafirmem o que a gente está falando. E aí a gente, às vezes, animal melhora muito, mas a gente continua só enxergando a ansiedade. A gente, às vezes, age de uma maneira que acaba incentivando um pouco esse comportamento sem querer, porque na nossa cabeça ele é assim. E isso é realmente uma coisa muito de autoconhecimento, né? Mas que faz bastante diferença na forma que a gente lida com o nosso animal, que a gente passa a enxergar ele. E talvez tentar, tudo bem, a gente pode ter um diagnóstico de que, poxa, ele está com uma ansiedade que a gente precisa trabalhar, ele está ansioso, ele pode ser inseguro já há bastante tempo, mas a gente começar a ter essa flexibilidade, falar, tá bom, ele está ansioso agora, mas estou trabalhando. Olha como ele já está melhor, olha como ele está deixando de ser. Olha, sabe, não cristalizar essa característica do seu animal. É enxergar que ele está assim e que vocês estão trabalhando e ele pode mudar, assim como qualquer outro ser vivo pode mudar. Na verdade, eles mudam até com muito mais facilidade do que a gente. Eu acredito que esse é um papo até para um próximo episódio. Confesso que eu preciso até estudar para fazer esse tipo de episódio, mas um papo quântico,
né? Uhum. A influência quântica, às vezes, energética e vibracional, mesmo que a gente coloque em cima de uma situação, né? A gente, digo humanos de maneira geral, Uhum. inconscientemente, né? Porque faz total diferença nisso. Se a gente continua sempre olhando o animal num desses rótulos que a gente coloca, a partir só do que a gente observa, é, energeticamente, e eu não estou num papo hippie aqui, não, é provado em física quântica isso, a gente não está colocando uma intenção de um novo cenário, de um novo comportamento, a gente não está abrindo portas para isso, a gente fica focado na coisa antiga, só no que o nosso cérebro já foi treinado e condicionado a enxergar do comportamento dele. Então precisa dessa mudança de mindset também, como eu falei da parte inteligente da relação, de conseguir enxergar pequenas vitórias, né? Pequenas Melhoras. melhoras Uhum. e aos poucos você ir valorizando cada vez mais isso, agradecendo por isso, enfim, daí entra no papo quântico que eu falei que a gente colocar energias mais elevadas também pode facilitar muito uma situação se desenvolver de uma maneira mais fluida nas nossas vidas, né? E aí resolver um problema de comportamento dos pets não deixa de ser influenciado por tudo isso também. Sim, até porque, como o nosso cérebro está sempre querendo poupar energia, inconscientemente isso pode virar uma desculpa para você largar a mão e deixar. Tipo, ele é ansioso Eu mesmo. É, tentei né? de tudo. Ele é ansioso, então, sabe? E aí você desiste no meio do caminho Quem não porque. é, né? É porque todo mundo é um pouco ansioso, daí tudo bem o É, animal ser ansioso. então, tomar cuidado mesmo com a forma que a gente enxerga e fala do comportamento que nosso animal está exibindo. Não estou dizendo que é errado, né? A gente mesmo sempre fala, o animal é inseguro, ele é medroso, ele é ansioso. A gente também acaba Precisa, falando né? dessa forma. Ainda não temos muitas outras palavras para dizer a respeito do animal, mas primeiro procura ao máximo focar na emoção, né? Então, quando a gente fala da emoção que ele sente, de como ele está sendo até agora, e não no comportamento que você está vendo. Não caracterizar ele como sendo isso, como sendo o comportamento e não a emoção que ele está sendo e que ele vai poder mudar. Voltando à terra aqui, é mirar na coisa certa. Se a gente tem o objetivo de trabalhar um comportamento, melhorar uma situação, se mirar só no que a gente está vendo, não vai acertar. Para acertar o alvo, tem que mirar na origem de tudo, no que esse animal está sentindo, o que está causando todas essas consequências que te desagradam ou preocupam. E eu acho que mais do que pensar em resultado, para a gente, uma das coisas mais importante disso é que a gente leve em consideração que os animais têm emoção, que a gente vai ajudar ele, a gente não vai só corrigir, que ele Resolver, vai se né? sentir melhor, que vocês juntos vão construir essa inteligência emocional, e isso vai reverberar em todo o resto. A gente vai dar uma vida mais legal, que vai refletir em longevidade, em mais saúde, em menos gastos com veterinário. É esse olhar que, ao invés de só punir, corrigir e querer diminuir o animal, a gente consegue expandir todo o bem-estar dele, da casa, o seu, as emoções, né? E melhorar tudo, de modo geral, a vida dele de modo geral. É isso. É, Espero que não tenha soado como um desabafo. O que a gente quis trazer aqui é realmente algo que inspira nosso trabalho, é a nossa visão a respeito de ajudar os animais e que é muito difícil responder tudo isso só numa caixinha de pergunta lá no Instagram. Então, eu gostaria até aqui de agradecer as perguntas que vocês enviam lá, porque faz realmente a gente refletir muito até sobre a nossa abordagem, o nosso jeito de enxergar as coisas, de como que a gente tenta, né, ajudar os animais o máximo possível. isso, continuem sempre mandando as perguntas, é muito legal essa troca, muito legal saber, né, o que que vocês sentem, as dúvidas que vocês têm, de que forma a gente pode mais ajudar. E comenta aqui se fez sentido isso, se você trabalha também com animais e vai pensar, a respeito dessa abordagem, se você já usa essa abordagem. Deixa a gente saber o que que vocês pensam sobre isso, se a gente está viajando sozinhos ou se isso faz sentido para mais alguém.
E se você gostou desse episódio, como uma troca para nós, compartilha ele com alguém, compartilha nos seus stories, deixa 5 estrelas aqui na avaliação para que ele chegue a mais pessoas. Segue a gente lá no Instagram, @poracá. E muito obrigada hoje por nos ouvir e por ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.